Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira. Amanhã tem futebol. Nesse mesmo horário, não. Quando terminar o Cadeira Cativa, vai ter que sintonizar uma rádio do Rio de Janeiro, aí, ou via internet, ou com aplicativo, Globo, Tupi, sei lá, porque o jogo do Flamengo não passa em lugar nenhum, nem na Teleflá, porque o Bangu tem acerto com a Globo, não pode ceder as imagens. Então, amanhã, dia do rádio. E eu que pensei que toda a forçação de barra era para que todo mundo faturasse TV Globo, Flamengo, o público pudesse ver em casa, para ficar dentro de casa, porque aí todo mundo pregou. Não, mas tendo futebol, aí o povo não sai para a rua. Sim, né? Mas não tendo imagem, só com o radinho, o aplicativo, o cara leva e pá, bota em bar, bota onde quiser, né? Então, é um negócio meio contraditório. Bom, temos muitos assuntos, né? Está por estourar no Internacional a parte 3 da Operação Rebote. Agora envolveria o jurídico e o administrativo. Então, vem mais bomba por aí, com certeza, é um pepino aí, agora envolvendo outros 2 vice-presidentes, o Alexandre Limeira e o Marcelo Castro. Vamos ver o que vai dar. Campeonato Mineiro, já que falamos do Carioca, tem data para começar, 26 de julho. E aqui deu uma complicadinha. O secretário de Esportes, Dr. Francisco Xavier, que é nosso amigo aí, ele era puxa vida, agora me deu um branco aqui. O secretário Francisco Xavier Vargas Neto, secretário de Esporte e Lazer, diz que é complicado para voltar no dia 19, quase que impossível. Ele era da Procuradoria do Esporte, né? Uma coisa assim. Do juizado. Promotoria. Trabalhava no GCRIM, né? Isso. Nos grandes eventos. E é um cara muito presente, até me convidou para um evento para analisar a segurança nos estádios. É um cara presente, né? Ele não é fácil. Ele é um cara que atua mesmo. Hoje foi lá visitar o CT do Grêmio, ficou impressionado com a infraestrutura, só largou esta bomba aí, né? E aí, quando interrogado sobre a ilação que se poderia fazer com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, ele disse que é uma irresponsabilidade o que vai acontecer no Rio de Janeiro. E deu a entender, pelo que eu li há pouco, que ele acha que esse jogo no Rio amanhã não sai. Não sei se ele tem alguma informação ou é dedução. Ele acha que esse jogo do Rio de Janeiro amanhã não acontece. Mas o presidente não vai estar lá, segundo o Crivella? Pois é, mas aí é o seguinte, pode surgir uma bomba a qualquer momento. Pode ser hoje de noite, pode ser amanhã de manhã, pode ser amanhã de tarde. Como não tem público, não tem que devolver dinheiro de ingresso, nem nada, tem aquela organização, né? E o rádio poderá estar presente, né? Com narrador, comentarista e repórter. Nós ficamos, acho que, devendo essa informação aqui, né? Como eu trabalho em rádio e televisão, às vezes eu não sei onde é que eu falei, onde é que eu deixei de falar. Até porque no Maracanã, que ontem completou 70 anos, né, que tem as tribunas na parte aberta, são bem espaçadas, dá para tem uma boa infraestrutura que já não depende de ambientes fechados, né? O Maracanã já tem uma infraestrutura que é legado da Copa, que já é bem aberta, bem ampla. Agora te pergunto, Maurício, e pergunto aos nossos telespectadores, ao presidente da federação, ao doutor Francisco Xavier Vargas, os clubes agora podem, segundo nova regra, provisória, contratar por 1 mês. Por 1 mês. Então, não podem contratar ainda. Porque vai dar mais de 1 mês. Não, e vai dar mais de 1 mês. Se terminar no fim de julho, vão ter que contratar no começo de julho, para dar só aquele período ali. Se contratar agora, dá 2 meses. Ou mais. Se o campeonato começar em agosto, 3 meses. Aí volta a regra antiga. Então, não vai haver movimentação. Só que o Pelotas já contratou. Juventude já contratou jogadores. O Ipiranga já voltou às atividades. Mas, Rec, o Pelotas tem calendário o ano inteiro. Mas o Juventude tem também. E a notícia que você trouxe ontem aqui foi muito importante. Já avisaram o Avaí, que tem lá um médico que é presente lá na organização de protocolos e tal da CBF, que a Série C começa na metade. Série B. Série B, claro, onde está o Avaí, óbvio. Série B começa na metade de agosto. Se
tem calendário para o Avaí, tem calendário para o Brasil inteiro. Exato. Não tem sentido, volta a segunda, não volta a primeira. O presidente do Avaí, ele é o representante dos clubes no Conselho Nacional que debate com a CBF essa questão do retorno dos jogos nas séries A, B, C e D. Então ele é o presidente, ele representa os clubes da Série B. Obviamente ele recebeu e já repassou para todos, né? Bom, tem notícia para tudo que é lado aí, né? Essa do André, que é recorrente, né? Que o André pode jogar no Sport Recife, eu já falei aqui mais de uma vez, você já falou, todo mundo já falou no rádio, televisão. O problema é que o Sport Recife deve uma vela para cada santo e para Nossa Senhora um pacote. Então não adianta ficar especulando. O Sport Recife tem que pagar o Sporting de Portugal, 5 milhões mais ou menos, né? E já teria corrigido agora com a inflação. Teria arrumado o dinheiro, mas não conseguiu fazer o acerto por causa da pandemia. Então, mas tem prazo, né? Transferência eles conseguem fazer. Bom, mas está correndo o prazo. Bom, e outra, eles têm que acertar lá com o grupo de jogadores que não pagam há 2 meses. Então, mas o André já teria acenado com a vontade de ir para lá, porque sabe que aqui não será aproveitado. Em relação ao Internacional, custa gol esse, se o Inter vender junto com o Corinthians, vai ser só para recuperar o dinheiro, porque pega 1,5 milhão do começo do ano até agora, ainda mais o Inter, que é um time que paga juros, não é um time que recebe juros, dá mais do que os 1.900 que o Inter iria arrecadar, ou vai arrecadar. O Inter está aí brigando por 500 mil a mais, né? Seria uma merreca, né, para um clube do tamanho do Internacional, mas o Inter está pelado. E aí as opções, José Vecchio Filho, para o comando do ataque. E tem que ser assim, né? Não dá para gastar. Potker, Neto, Thiago Galhardo, Peglo, que já jogou por ali. Tem o Léo Ferreira, esse que jogou em a Copa São Paulo, né? Exato. Que daí é o 9-9, que se fala, né? É o 9 mais clássico. Mais clássico, mais da função. Outra ainda a respeito do Campeonato Gaúcho. A gente sempre faz uma introduçãozinha aqui, viu, Vec, para deixar o povo que chega em casa bem informado aí. Em Caxias... Boa noite, Maurício. Boa noite. Em Caxias e Bento, só daqui a 15 dias para ter treino. Então, 15 dias já terminou junho. Já está em julho, já está perto do campeonato começar, se é que iria ou vai recomeçar no dia 19. É óbvio que se o doutor Francisco já disse que não vai começar dia 19, fica para 26 ou início de agosto. Rec, sabe o que vai acontecer no final das contas? Sede única? Minas Gerais vai ser sede única porque o Alexandre Calil disse que fazer futebol nesse momento é coisa de débil mental. Mas disse há um mês atrás. Na política os caras mudam de opinião das 7 da noite para as 8h30. Mas esse é louquinho. Mas é ano eleitoral, daqui a pouco sabe como é que é. Acaba influenciando nas opiniões para ambos os lados. Tanto para ser pró quanto contra. Depende das pesquisas. Essa época isso tem muito. Mas sabe o que vai acontecer, Rec? Em São Paulo já se divulgou. Os clubes vão começar a treinar no início de julho, se tudo der certo. A projeção é para o dia 1º de julho voltar a treinar. Vão ter 4 semanas de pré-temporada. Isso foi acertado entre os clubes e a federação. E o campeonato começa em agosto. O que vai acontecer? Todos os estaduais, exceção ao Rio de Janeiro, vão se adaptar a esse calendário, porque não adianta voltar ao estadual e não ter o jogo na sequência do Campeonato Brasileiro. Eu vou te ser bem honesto, viu, Vecchio? Eu não aguento mais encher linguiça. Boa noite, Rec. Boa noite. Mas quem mais está conosco aí, Rec? Que eu não enxergo o panorama. Agora o programa é diferente. É só eu e o Maurício aqui e vocês de casa com um brilhantismo peculiar. Sim, mas quem é o outro companheiro aí de debate? Maurício Freitas. Não, eu, tu e o Maurício tem mais um, não? Não, depois nós colocamos na sequência outros na conversa aí. Não, então tá. Nós vamos então, introduzindo aos poucos, viu, Zé Vec Filho? Sempre por segundas intenções. Na conversa. Tem engraçadinho. Na conversa. Mas bem, boa noite aí, já dei boa noite aos amigos. Eu te diria o seguinte, Rec, essa questão do retorno no futebol, né? Eu acho que hoje o futebol, ele há muito tempo transcende a presença no estádio, né? Num primeiro momento, por óbvio, os prejudicados são os torcedores, principalmente os sócios que pagam o ingresso antecipado. Porque garantindo a segurança dos jogadores, né, com as medidas aí que me parecem está sendo badaladas até a nível nacional, as cautelas de Inter e Grêmio,
permitindo o acesso da imprensa e a transmissão, os clubes já começam a faturar alguma coisa de direito de imagem, publicidade, etc. Né? Porque nós temos que ser francos. Hoje, quem vai ao estádio são os sócios que têm ingresso antecipado e alguns poucos que conseguem comprar o excedente, mas de resto, o futebol, a imensa torcida hoje é pela televisão e pelo rádio. Portanto, essa história de jogar com portões fechados, ela passa a ser secundária em relação à necessidade dos clubes de se capitalizarem, né, Rec e Maurício? Porque enquanto não tiver futebol, começam a cair as outras receitas periféricas que são muito mais importantes que a própria bilheteria. Os associados, até onde eu sei, eles continuam contribuindo. Eu continuo pagando as minhas mensalidades religiosamente, porque é um momento que o clube precisa. E a maioria do torcedor pensa assim. Nós sabemos que no Inter houve uma redução do quadro social, mas a diretoria de marketing imediatamente lançou um novo plano de carteiras vermelhas, que são os sócios que têm ingresso antecipado, para recompor o quadro social e a sua arrecadação. Portanto, eu acho que garantida, né, a rigidez física, sanitária dos atletas, do corpo técnico, reservado um espaço digno à imprensa, com as cautelas de praxe, álcool gel, todo o processo de ingresso, eu acho que o futebol deveria tentar recomeçar sob pena de ficar tarde demais e aí não ter a menor possibilidade de fazer um retorno decente. Vecchio, te assustou a dívida de curto prazo do Internacional, chegando a 316 milhões, que tem que ser pago até o final de 2021, na melhor das hipóteses? Olha, eu não me assusto com dívida, né? Tu sabe que eu sou presidente do Jockey. Em 2009 eu assumi lá o clube, a nossa diretoria, nós não tinha dinheiro para pagar o fornecedor do ovo de codorna, né? Então, essa questão, ainda mais um time com a magnitude do Internacional, com os seus jogadores que tem para negócio, isso é um problema de gestão, né? Eu acho que tem que entrar em campo a austeridade no controle de despesas, ser muito rigoroso e pontual nas contratações, aproveitar aí o final do ano e fazer os descartes que deve fazer. Tem gente pior no Brasil, o Inter está mal, né? Mas se tu comparar com R$1 bilhão que o Cruzeiro deve e rebaixado para a segunda divisão, a questão do Internacional é meramente gerencial. A diretoria, pelo que se vê, tomou pulso e está cuidando com rigor. Agora, o departamento de futebol, ele tem que ser cirúrgico nas contratações e nas liberações de jogadores, né? Nós temos jogadores assim, por exemplo, o André é um andorinha que só fez sucesso lá em Recife, então tem que mandar ele voando para lá, né? Se tiver que pagar a passagem, pagar 1/3 do salário dele durante um tempo, tudo isso é melhor do que pagar ele para ele ficar passeando em Porto Alegre. Eu acho que esse tipo de medida é que tem que ser feito com um maior enfrentamento dentro do Inter e de todos os clubes que têm o déficit do tamanho do nosso. Não adianta ficar adulando, não adianta ter um banco cheio de atacantes, dos quais 4 ou 5 nunca fardaram, nem cantaram o hino nacional, nunca em clube nenhum fardado. Então, eu acho que esses caras aí, se eu fosse diretor de futebol, eu ia pegar o bisturi e ia começar a tirar eles da foto e quase que ninguém ia perceber, e aí a gente tem que enxugar para não comprometer o futuro do clube. Mas aí entra em campo outros interesses, aquele temor da opinião da torcida, aí o jogador, aquele que é xodó e não sei o quê. Nesse momento tem que sentar presidente, vice de futebol, vice de finanças e treinador e passar a borracha, porque se ficar se amarrando, ficar com peninha e etc., aí o quadro tende a se agravar. Eu não tenho medo, como dirigente de clube, evidentemente que não dá para comparar o orçamento do Jockey Clube de 20 milhões com o orçamento anual do Inter, que deve estar na casa dos 400. Mas qualquer gestão de clube, né, ela passa por um enfrentamento das situações que não são agradáveis. As notícias de cortar jogador, de cortar despesa, dispensar
alguns funcionários, até tem que se evitar, porque o problema do futebol não são os funcionários que ganham pouco, né? É sim o departamento de futebol. Olha, Raquel, eu não conheço a realidade total do plantel e os valores dos ganhos de cada um, mas eu não tenho dúvida de que deve ter muita coisa para cortar dentro do Internacional. Você citou o André, obviamente, o André é do Grêmio, né? Eu entendi o que você quis dizer. Esse tipo de jogador, esse perfil, né? Sim, deu um exemplo, tá? Não, estou falando no Inter, o Potker, né? Sim. Desculpa aí, eu estava falando no André, eu me expressei errado. Por exemplo, o Potker, quantas chances o Potker já teve no Internacional? Né? Ele iniciou bem, depois caiu, depois voltou, teve um lampejo ali de 2 ou 3 partidas. Adianta para o Internacional manter esse atacante aqui, pagando salário em dia, para ele treinar só, quer dizer, o único fardamento que ele tem vestido ultimamente é o de treino. Né? Então, guardadas as proporções com o André, é o mesmo problema. Sim, o André até deu menos retorno, criticava quando o André veio para o Grêmio, que tinha sido uma péssima escolha. O Potker, aparentemente, quando o Inter contratou, foi uma excelente escolha, né? Agora, o Internacional tem jogadores aí que não vão fardar ou não corresponderam. Então, num time que está com um déficit aí de 300 milhões pela frente, se tu cortar aí no plantel, né? Porque qual seria o plantel ideal? Né? Quantos jogadores o Inter tem hoje e quantos ele haveria de ter para ter um equilíbrio financeiro? O problema é que os clubes contratam aos magotes, né? É sempre pacote de jogadores. E aí vai inchando o plantel. Eu me lembro que no auge do São Paulo tinha o quê? 28 jogadores. Né? E conseguia manter sempre entre os 10 primeiros do brasileiro. E, a contrário senso, tem clubes no Brasil que chegaram a ter 45 jogadores no plantel. Aí tu começa a inventar Inter B, Inter C, Expressinho, não sei o quê. Tu vai tudo sair de um caixa só, né, Então, nós colorados, às vezes a gente aposta mal, né? Eu acho que tem que manter o equilíbrio entre os jogadores da base e as contratações, mas principalmente ser mais criterioso. O Internacional vem de erros aí recentes, né? Que eu nunca vou cansar de citar, tipo o Undershow, né? O Undershow virou caso de polícia, né? Mas ele é uma contratação absolutamente aventureira, pelo prazo de contratação. O co-irmão Grêmio teve o Kleber Gladiador na mesma situação, né? Por que tu vai contratar jogadores decadentes por 5 anos? O Grêmio agora contratou Tardelli, recentemente, incorreu no mesmo erro. Pois é. Exatamente. Então, eu acho que, às vezes, essas coisas passam meio que, parece que despercebidas pelos dirigentes maiores, e o futebol comete esses erros, e isso aí custa caro para os cofres. Então, por exemplo, às vezes uma negociação, né? Uma negociação aí pode salvar o clube. Não uma negociação de 1,5 milhão, de 500 mil. Claro que não. Mas negociações, por exemplo, o Internacional aí não está há horas orbitando com esse assunto do Fux, de mandar para o exterior, proposta que vem, proposta que vai, outros jogadores, né? Então, o Internacional tem que passar a régua, né? Eu não me preparei aqui para fazer uma lista de todo o plantel, teria até que fazer uma pesquisa, mas eu te garanto que a gente sentado aí, conversando pouco, a gente consegue 10 jogadores para tirar do plantel, e nós vamos economizar aí 5, 6 milhões mês, fácil, fora o que vai entrar, né? Então, só daí tu já consegue, quem sabe, realizar ao longo do ano de 2021 uma redução de despesas da ordem de 100 milhões, que é 1/3 da dívida. E outra coisa, né? Mandar embora, tem que pagar todo o contrato agora e tudo mais, mas o Inter tem vários jogadores que terminam o contrato com o Internacional no final do ano. Poderia, por exemplo, se quisesse, né, ter liberado o Lindoso, que o Internacional tem emprestados aí jogadores com uma categoria parecida. Tem o Ramon, que estava no Vila Nova, que eu não sei se joga muito menos que o Lindoso, embora o Lindoso seja um jogador que foi bem aproveitado no Internacional, de repente seja o pior dos exemplos. Mas Rodinei, o Inter tem 3 laterais direitos. Né? O Rodinei não o Lindoso precisa. é um bom banco. Oi? O Lindoso é um bom banco, né? Sim. Mas... o Rodinei... Diga, Beck. Não, desculpa. Eu estou dizendo que o Lindoso é aquele jogador que ele ainda é útil.
tá? Mas o que eu quero te dizer é assim, ó, eu falo assim, aquele jogador que de repente não serve, tu pode transacionar com outro time e emprestar pelo salário, né? Claro que se tu for rescindir, evidentemente que até o clube não deve ter caixa para isso. Não. Né? Porque são contratos longos e a rescisão é muito cara. Mas empresta o cara, pelo menos tu desova o sujeito num outro time para ele mostrar o futebol dele e tu desonera a folha de pagamento. Isso também é redução de passivo, né? Porque se tu projetar um jogador que tem um contrato até o final de 2021 que não está servindo, que não mostrou nada, se a gente conseguir emprestar ele pelo salário ou por grande parte do salário, isso é redução de dívida, né? Então tem que botar no papel. E esses que tu está falando, e tu tem muita propriedade que tu acompanha isso no dia a dia, esses aí cujo contrato vai encerrar em dezembro, bom, aí nem se fala, né, Rec? Esses aí já tem que estar de sobreaviso, ó, meu amigo. Procura um espaço aí no Brasil que tu tá fora dos planos. O problema é que tem alguns titulares, né? O Rodinei é titular, o Musto é titular, e agora tem o D'Alessandro também, que é outro caso que o Internacional vai ter que resolver, que o D'Alessandro, ele é ao mesmo tempo caro e barato, né? Porque é a imagem do clube, ele vende bem a imagem do clube, ele é o principal artista do Internacional ainda, junto com o Paulo Guerreiro. Enfim, hoje de novo o Gareca voltou a dizer que gostaria de ver o Paulo Guerreiro jogar em algum time argentino. Eu não sei, pelas dificuldades econômicas que tem o Internacional, seria muito absurda essa decisão de liberar o Paulo Guerreiro. Por quê? Ninguém contava com a pandemia. O ano estava se desenhando bom para o Internacional, promoção de jovens, o Inter teria várias e várias arrecadações. Só em 4, 5 jogos o Inter ia arrecadar 10 milhões. Não só do $1 milhão que paga cada jogo transmitido da Taça Libertadores da América. Cada jogo em casa, né? Cada jogo em casa. Não só pelas rendas, que daria 3, 4 milhões, porque o ingresso é mais caro na Taça Libertadores da América, mas também pela manutenção de sócios, a venda de produtos e tudo que envolve. Em 4, 5 jogos o Inter teria faturado. Até mesmo nos grenais do Gauchão, o Inter ia faturar 3, 4 milhões cada jogo. Agora a coisa complicou e por isso eu já não vejo mais como tão estapafúrdia a ideia de liberar D'Alessandro, Paulo Guerreiro. E eu tenho uma outra concepção, Vec, eu até quero ver a tua análise, já que você queria no começo um debatezinho, vamos fazer nós dois mesmo, porque o debate junto com o Maurício, porque assim, o Internacional tem, como você disse, 36, 38, 40 jogadores. Se a gente pegar os que vêm de volta agora no fim do ano, mais os que o Inter já confirmou, mais os campeões da Taça São Paulo, mais alguns outros aí avulsos, dá 36, 38 jogadores. Se não contratar mais ninguém por 2 anos, o Internacional não vai ficar muito pior. Se não contratar mais ninguém. E mesmo assim liberando alguns como Gustavo, Rodinei, o Musto, vamos ver se confirma ou não e tal. E ainda, além disso, quando contratar esses jogadores jovens, e o Inter tem trazido aí os pré-prontos, Inter, Grêmio, qualquer outro clube, ceder no máximo 5, 10% de participação. Esse negócio de ficar dando metade do cara, quando vende por um caminhão de dinheiro e sobra pouco. Né? Então, olha, eu cito sempre o exemplo do Gilmar Veloz. Qual é a necessidade que o Grêmio tinha de dar 30% do Everton? Ah, mas agora é fácil porque o Everton explodiu. Na época o Grêmio não tinha os 300 mil para contratar o Everton. Mas por 300 mil reais, entregar 30% de um jovem? Puxa vida. Mas então pega outro parceiro, porque esse não é um bom parceiro. Não estou falando mal do Gilmar Veloz. O Gilmar Veloz está na dele. Ele pediu e levou. E me parece que ainda tem uma cláusula. Se o Everton não for vendido, ele ficará com um crédito para poder escolher X jogadores, 3 ou 4 das categorias de base. Isso, pelas normas da FIFA... Aí os caras não vão perder nunca. Pela norma da FIFA, isso é ilegal. Isso é contrato de gaveta, né? Mas não pode mais ter participação em passe. Só a única dificuldade... É que o Everton é dos antigos. Renovou o contrato é regra nova. Vale a regra vigente quando renova o contrato. Não, então tu tá dizendo que o Grêmio pode dar um cambão no Gilmar se quiser? Eu tô dizendo que é um contrato... Não está vinculado diretamente. Isso aí o Vecchio pode falar muito melhor do que eu, porque é advogado, conhece da causa. Mas a lei do futebol é complexa.
Se lá atrás ele tinha 30%, ele segue... É que quando a FIFA mudou as regras, qualquer renovação a partir da mudança tinha que seguir a nova regra. Renovação ou ampliação de contrato? Ampliação e renovação. Tu aumentou o salário do Vec, Mas tu então renovou os o clubes contrato. vão ficar sempre jogando as cartas, dando as cartas e jogando de mão. Porque se eu posso mudar o contrato do cara para tirar os 20% ou 30% que outros têm, vou renovar todos os anos. Tu não consegue tirar 20% ou 30%, né, Vec? Porque assim, existia um contrato, existia uma divisão de direitos econômicos, eu até posso não ter, eu não posso mais no papel ter escrito que 20% é do REC. Mas num acordo entre as partes assina acaba uma nota existindo. promissória como se fosse dinheiro. É a mesma coisa. Isso aí é... Não dá para competir renovação de contrato com contratação, né? Quem fazia esse tipo de negócio com o Inter era o Sonda, né? Sim. Que ele trazia jogadores e para se acautelar ele ficava com o direito de escolha de jogadores da base. Eu, quando fui conselheiro do Inter, eu sempre questionei esse tipo de contrato, porque assim, ó, ao fim e ao cabo, os empresários de futebol nunca perdem, né? Eles nunca perdem dinheiro, quem perde são os clubes. E aí, esse tipo de negócio, ele praticamente, ele nega a força da camiseta do nosso clube. Quer dizer, um jogador craque, fardado, né, pelo Fluminense de Feira de Santana vale algum X. Um jogador fardado com a camisa do Internacional vale 1 milhão de X mais. Então, a gente tem que, nessas contratações, se eu fosse dirigente e o sujeito viesse com essa conversa, essa cantilena, que o jogador é meu e coisa e tal, e eu quero 30%, eu mandava ele formar um time, construir um estádio e ter um nome no cenário mundial para fazer esse tipo de exigência. Porque 30% de um jogador, né, que vai se valorizar com a camisa de um Internacional, de um Grêmio, de um Flamengo, de um Atlético, etc., tu não pode dar isso para um empresário de futebol, né? Isso aí é sempre muito estranho. Eu acho que a parte do leão não pode ficar com o empresário, tem que ficar com o clube, porque o clube é que paga salário, e quando esses jogadores se lesionam, quem sofre o prejuízo sozinho é o clube, né? Se um jogador desse encerrar a campanha aí e ficar 2, 3 anos com o contrato vigente no departamento médico até o encerramento, o ônus é só do clube. Então, tem que mudar a visão, né? O foco. A gente já viu episódios com o Inter, com o Grêmio, onde a gente serve quase que de barriga de aluguel de alguns jogadores para alguns empresários. Isso aí tem que acabar, né? Porque a gente acaba entrando nessas dificuldades. E onde é que estão os empresários? Ou seja, aí o dinheiro de uma transação que serviria para aplacar esse déficit enorme, acaba indo 30% de um sujeito que está torcendo à distância, mas ele é sócio no lucro. No prejuízo, ele nunca é sócio. Eu nunca vi um empresário de futebol chegar lá no clube, eu não conheço, e dizer assim, o meu atleta, o nosso atleta, porque aí se ele tem 30% é nosso, né? O nosso atleta está parado, eu vou ajudar a pagar o salário, ou ele encerrou prematuramente a sua campanha, eu vou ajudar o clube. Não tem essa conversa, né? Mas os clubes sempre foram reféns dos jogadores, dos empresários, e aceitam esse tipo de coisa, né? Tem que mudar a mentalidade dos dirigentes. Tudo que está acontecendo é a consequência de um período de desmando e de uma cultura de quem bota ovo no ninho alheio. E o empresário de futebol, ele é expert nisso. Tem um passarinho, um pássaro, que eu acho que é o chupim, que tem esse hábito de não fazer ninho e botar ovo no ninho dos outros. Não. E aí, perfeito, é aquilo que eu estava dizendo antes. Não tem por que dar tão alto percentual para um valor tão ínfimo, né? O que alegam, Rec, eu lembro de ouvir vários dirigentes atuais, inclusive do Grêmio, e de outros clubes eu já ouvi também, dizer, não, na hora da contratação é melhor ter parte do que todo, porque todo tu não tem dinheiro para comprar no início. Porque lá no início o jogador é uma aposta. Mas o jogador lá valia 300 mil reais. O Everton, estou citando um dos melhores jogadores do Brasil. Rec, a gente está falando do Everton agora, que ele está afirmado. Não, mas 300 mil para clube de futebol, se ele é bem gerido, é merreca. Que aí... Ou tem muita convicção e muita informação, ou não traz.
Porque tem 500 meninos aí que tu pode desenvolver que são 100% teu. Por exemplo, eu vou citar um aqui, que ninguém sabe o tamanho que tem, e que foi artilheiro nas categorias de base do Inter, e agora voltou a ser pauta. Neto. Eu nunca vi jogar. Vi jogar dessas Copa Ipiranga, Aspirante, Copa São Paulo. No Inter, nunca vi jogar. Agora, eu vi o Neilton jogar. Né? Eu vi o Paredes jogar. Né? Então, peraí. O Grêmio foi buscar o Fernandinho de volta, tinha Pedro Rocha e Everton. Quem é que jogou? Fernandinho. Deu tudo certo porque o Grêmio foi campeão da Libertadores da América. Senão poderia ter atrasado todo um processo. O Fernandinho entra quando sai o Pedro Rocha. Quando sai o Pedro Rocha. Mas o Grêmio já tinha os dois. Para corroborar com a ideia de que 300 mil não é nada, 300 mil deve custar qualquer voo charter aí num jogo da Libertadores para levar e voltar à delegação. Ou um jogador por mês, um atleta veterano por mês. Mas Rec... O Lindoso deve ganhar isso aí por mês. Eu tô dando de O Edenilson ganha mais que isso. Eu tô dando de advogado do diabo porque é o que eu ouço dos dirigentes. A gente está pegando o caso que deu certo, mas imagine o que nós diríamos... O bom dirigente é o que não diz isso aí. Porque esse é um processo viciado que levou muitos clubes à derrocada. O bom dirigente é o que sabe fazer cálculo. Agora, do bolsinho deles, eles não botam. Porque o que eles alegam é isso. Lá atrás, apostar no Everton, agora que a gente sabe que deu certo, é fácil. Mas teve outros 9 ou 10 que o Grêmio e o Inter apostaram que não deram certo. E aí a gente diria que é um absurdo investir 300 mil nesse tipo de jogador que não deu certo. O Inter porque fez o problema agora, é a observação. O Inter fez agora com o Zé Aldo uma observação longa e inócua. Ficou aí esse cara 2, 3 anos aí. E agora ele vai para o Atlético Paranaense, parece. Se me permite um contraponto aí, meu querido amigo Maurício, quando o Grêmio foi lá atrás do Everton por 300 mil, quem era o Everton? Essa é a pergunta. Não é quem ele é hoje por 300 mil. Quem ele era quando o Grêmio foi lá. Então, se o Grêmio foi lá e esses 300 mil custa o salário de um veterano que está se aposentando, o Grêmio tem que ter, como diz o REC, se abraçar no jacaré, meu amigo. Pega só para ti o jacaré e te salva. Agora, se um clube com essa grandeza, com a grandeza de Inter e Grêmio, com a folha de pagamento que tem, que está sempre ali ao redor de 12, 15 milhões, às vezes até mais, ter medo de investir 300 mil, ou tu é convicto ou tu não é convicto. E aí o Everton não ia querer vir para o Grêmio, talvez se oferecesse 200 também viria. Porque um jogador que era um ilustre desconhecido, ele veio, ele tem méritos pessoais, que ele é bom jogador, que ele é um craque, eu não tenho dúvida. Agora eu pergunto, será que o Everton, lá atrás, quando ele era um ilustre desconhecido, mesmo ele tendo convicção, Everton, do seu talento, ele não faria qualquer esforço para vir jogar no Grêmio? É óbvio que faria. Então, por que se submeter a esse tipo de chantagem, entre aspas, ou de leilão que os empresários estão fazendo? O Sonda pode ser até uma exceção à regra, porque andou perdoando dinheiro que ele tinha a ver do Internacional, sei lá se isso é verdade. Pegou passe de jogador para pagar 13º. Pois também. Mas aí é o seguinte, e claro, o Inter pagar 13º, ele pegou pedaço de 4, 5 pequenos. Exato. Jovens que nenhum deu certo, né? Diga-se de passagem. Nenhum. Um dia ele tem que perder, né, Rec? E o D'Alessandro, ele trouxe para cá, bancou todo o dinheiro e... O Kleber lateral. Mas aí ele empurrou um tal de Bolanhos naquela época. Então, é assim, é como o Vecchio disse, eles vêm botar ovo no ninho alheio. E outra situação, né? Você, às vezes, deixa de colocar um jogador que está aí pedindo passagem, vai lá e busca um outro ainda... dá 30%, 40% de pedaço de passe, e aí é complicado. E a legislação, ela não prevê mais que o empresário tenha um pedaço e tal, mas prevê que a família possa ficar ou que o atleta possa ficar. E que, obviamente, ele repassa para o empresário, né? Dependendo do papel, do documento que é escrito, né? Mas aí, Rec, a gente fala sobre o Everton, vamos pegar outro exemplo usando o mesmo jogador. O Everton, quando a gente analisa com a ótica do Grêmio, é um absurdo, e de fato concordo que é um absurdo o Gilmar Veloz ter 30%, o Rigo ter 10%, só que aí vamos olhar o lado do Fortaleza, que é outro clube envolvido. O Fortaleza tem 10%, mas não vai receber nada, porque esses 10% ele tem que repassar para um grupo de 11 empresários.
É pior ainda a situação. Vê só como o Grêmio Internacional quantificam mal quanto vale o jogador. Se o Everton ficou só 10% pro Fortaleza e o total dele era 300 mil, o Grêmio tinha que botar os 300 se tinha tanta convicção. Por que dar 30% pro Gilmar Veloz? Tá bem, o Grêmio tava numa maleza braba, mas, pô, o Grêmio contratou um tal de Wellington, atacante, por 600 mil por mês. Pô, aí, Rec... Então, paga 600 mil para um atleta pangaré e não tem 300 para trazer um outro jovem que ele sabe que tem talento, que tem todas as informações, que tem todo o scout, que tem toda a observação. Não, isso aí é estruturar bem o clube para não ficar dependente de ninguém. Por uma merreca tem que entregar um pedaço de patrimônio. Se é por muita coisa, ainda vá lá. Nessa linha, o Fortaleza vendeu na época o seu percentual para um empresário por 6 milhões e 700 mil reais. 10% do Fortaleza foram cedidos para o Luiz Eduardo Girão, ex-senador, enfim, senador já da República pelo Ceará. Ele, em 2017, fez um aporte de 6 milhões e 700 mil reais para o Fortaleza e recebeu em troca os 10% que o Fortaleza tem do Everton. Não sei. Essa história tá... É o que conta a Não, então tá. Melhorou agora a situação. Ele deu 6.700 para ter 10%. E o Grêmio deu 30% pro Veloz para ter 300 mil. Porque não tinha 300 para dar. Como é que venderam um pedaço enorme pro Grêmio por 300 mil e o cara pagou 6.700 para ter 10%? Esse cálculo não fecha. Esse cálculo não fecha. Por isso que essa informação dos 300 mil é que tá estranha. E o Rigo pagou quanto para ter os 10%? Não, o Rigo... Já te passo aí, Vecchio. O Rigo pode ser acerto de conta. Desculpe, Vecchio, fale. Eu estou dizendo que vai ser a primeira vez na história que um senador fez um mau negócio, né? Então, deixa eu te dizer o seguinte. Tem caroço nesse angu. Não, sempre tem. Mas assim, ó, eu não quero fugir também de eu pegar um gancho que tu falou lá atrás, da Alessandro e Kleber. Guerreiro. Né? Eu vejo situações diferentes, tá? Eu acho que o D'Alessandro aí, ele é patrimônio, ele é o maior ídolo recente do Internacional e ele já tem uma placa de tombamento patrimonial no braço do clube. Nós devemos muito a ele, temos um carinho aí, mas o Guerreiro não tem a estatura do D'Alessandro, né? O Maurício. Então, se for para salvar o Inter, tem que mandar o Guerreiro em frente, embora eu reconheça que ele é um baita de um centroavante, gosto muito do futebol dele. Colocou o Inter na Libertadores. Não, e ele bota medo lá, ele prende 2 zagueiros lá, ele bota o terror na defesa adversária. Tu não vê gente aventurando no ataque quando o Guerreiro tá em campo, porque ele bota a bola lá para dentro, a bola no pé dele é meio gol. Então ele prende a atenção da zaga e onde ele tiver, os caras têm que vigiar ele e sempre tem um sobrando. Mas a instituição internacional precisa voltar para os trilhos. E se o preço de voltar para os trilhos é negociar o Guerreiro, negocie-se o Guerreiro e vamos reconhecer que o D'Alessandro é patrimônio do Internacional para o resto da nossa existência. Vec, segura só um pouquinho, a gente faz um intervalo e retornamos na sequência, já com outro convidado, e a gente segue debatendo essa questão do futebol. E nós vamos conversar com o Benhur Pereira, que é técnico do Novo Hamburgo, porque que tipo de movimentação o interior pode fazer? É uma loucura isso aí, ó. Eu já estou começando a chegar à conclusão, o Vecchio e o Benhur Pereira vai falar também na sequência, vai chegar um momento que não tem mais como ter campeonato. Pô, os clubes já receberam a parte da televisão, não tem mais nada para receber. Não vão botar público no estádio. Antes iam pagar 30 dias. Agora, se os caras voltam a treinar, como lá no Ipiranga, já não tem mais como pagar só 30 dias, vai dar 60, 90 dias. Lá no Pelotas, mesmo que tenha a Série D lá em agosto, ou setembro, que seja, vão ter que pagar até lá. Junho, julho e agosto, 3 meses. A mais, porque senão contrataria só lá, né? E já estão treinando, o Pelotas ainda não está treinando, mas já contratou. O Ipiranga já está treinando. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo.
Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Você vê que o filho me disse, viu, Maurício Freitas, que vai comprar 4 cotas da Ademilar. Consórcio. O quê? É baratinho, 4 né? cotas de consórcio da Ademilar. Não, tem que investir no futuro mesmo. Consórcio compartilhado. É que eu não tenho condição de comprar periquito na Ceguese. Se comprar o periquito, eu não tenho do alpiste. Para de chorar que eu tô vendendo lenço. Não, isso... É. Sabe como é que é, né? Que vai sair um grande empreendimento imobiliário ali em volta do Jockey, já tem que garantir. Mas comprar consórcio da Ademilar é investimento, não é gasto. Sem dúvida. Isso aí é dinheiro que volta e volta bem. E até depois, quando eu for ler o texto, você vai prestar atenção em quantas vantagens. Dá para mexer com esse dinheiro bem mexidinho, bem bonitinho aí. Mas o Vecchio sabe. Oi? Isso é para o Maurício, que é emergente. Não tem jeito de me ajudar a vender consórcio. Eu estou insistindo para me ajudar a vender consórcio aqui da Ademilar, mas também nem precisa, porque é coqueluche nacional aí. Não, qualquer um que ligue pro Adriano Scalona compra os 4 consórcios que o Rec está falando fácil. Diga, Vecchio. Maurício tem jeito de ser pão duro que nem um amigo meu. Sequestraram o filho dele, ele mandou o carnê do colégio. Só já que tu tá com o guri, paga a escola. Já que quer ficar, já que faz tanta questão... Compra um tênis desse da Nike, assim, bem baratinho, uns 700, 800 pila aí, pronto. Já me devolve o cara completo aí, né? Esse 24 mola, que o guri parece um canguru na rua. Nike, 20 molas. Vou colocar o Benhor Pereira nessa conversa, porque a declaração do secretário de Esporte e Lazer, Francisco Xavier Vargas Neto, que é um cara já intimamente ligado ao futebol, fazia parte do GCRIM e tal, e gosta muito de futebol. Há pouco tempo ainda participei lá no Tribunal de Justiça de um evento organizado por ele para discutir violência no futebol e tudo mais, por ele e pelo irmão do Desessartes, né? E fizeram uma parceria aí. Mas o futebol não voltando em 19 de julho, o que significa para o Novo Hamburgo? Benhor Pereira, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite ao Vecchio aí. Olha, o que eu vejo assim, Rec, hoje o Novo Hamburgo, hoje tem 7 atletas da categoria de base. Todos foram desligados, né? Em cima do que poderia ser feito, né? Então, o Novo Hamburgo, imagino que aguarde hoje uma questão de saber exatamente qual é o dia que pode treinar, né? Porque havia uma data para o começo do gauchão. Essa data já foi mudada, quer dizer, então o clube, ele não tem um segundo semestre. Eu imagino a cabeça dos dirigentes, porque tu não tem o segundo semestre. Tu tem já uma questão aí burocrática que contratos são 3 meses. O clube tem 1 para jogar. Então, bem difícil eu vejo isso, principalmente porque tem essa questão aí, com todos os cuidados, mas aí uma região pode, outra não pode. Aí tu vê Caxias, era para o Juventude começar na segunda, já não começou. Caxias começou, já parou. É uma questão bem complicada. Eu acho que assim, a cabeça dos dirigentes, o Novo Hamburgo tem uma questão muito boa, que ele está cumprindo, né, com as obrigações, né, e teoricamente todos os atletas liberados, alguns já acertaram em outras equipes, né. Então, não vejo assim no primeiro momento o que ser feito, né. Eu até estava escutando o programa, acho assim que quando as federações definirem a data,
aí eu acho que tem que ter, porque não dá para depender se vai aumentar, vai baixar, aí não tem, a vida não vai andar. Eu te juro que, claro, a gente é do futebol, né, que a gente gosta muito do futebol, mas eu me preocupo e se fala muito nos jogadores do Inter, do Grêmio, de times grandes, mas essa não é a maior preocupação. Eu acho que esses são jogadores que têm um nível financeiro muito alto, né? Então, tu imagina que 92, 93, 94% dos atletas do Brasil, eles estão sem receber ou nem sabem quando vão receber, numa média de salário de 1.500, 2.000. Só para reforçar, né, o que você está dizendo, dá mais do que 93, 94, é 97%. Então, tu imagina, Henrique, mais as comissões, mais os treinadores de categoria de base, mais aquele pessoal que vem lá no apoio, né, o mordomo, o massagista, o fisioterapeuta. Então, é muita gente parada esperando uma definição que, quando tu acha que vai ser no dia tal, não é. Então, isso é meio assustador, sabe? Eu sou um cara extremamente otimista, mas no primeiro momento, nessa última semana, eu me deu até vou dizer para ti, uma tristeza, porque a gente não vê uma luz no final do túnel. Hoje eu tive num outro programa e eu disse, eu acho que está faltando alguém bem forte para bater o pé, e aí eu não sei se é o governador, não sou político, não entendo, não sei se são os prefeitos, não sei se é a própria federação, que eu imagino que esteja numa situação bem amarrada, mas alguém forte vai ter que dizer, vai começar. E aí nós vamos ter todos os protocolos de segurança, porque o mercado funciona, a farmácia funciona, está tudo funcionando dentro, claro, né, dos protocolos, com saúde e segurança. Por que o atleta, que ele é acima da média na questão física, com todos os cuidados, não vai ter essa questão? Ou se tu vai me dizer que aí em alguns lugares tem isolamento. Eu fiz uma andada aqui em Novo Hamburgo, nas periferias, aí não tem uma máscara, né? Então, eu fico muito preocupado e até assim, ó, te juro, não penso, claro, em mim, mas penso muito naquelas pessoas que eu tenho visto aí nas redes sociais, e o pessoal até, né, ele tá misturando, é a saúde, aí é o financeiro, o futebol, cada um no seu quadrado e cada um lutando pelas suas situações. Tem jogadores que estão de pedreiro, né, tem jogadores que estão, e com todo respeito ao pedreiro, mas eles estão deixando de fazer, o tempo está passando e a gente não vê uma solução para todos. Eu te juro que eu procurei hoje à tarde, para ver quantas pessoas no Brasil seriam envolvidas na questão do futebol, mas eu não encontrei um número, né, para ver quantas pessoas estão desempregadas, né? Mas a gente sempre foca naqueles time grande, aqueles no nível financeiro são muito diferentes, né? Até para recuar no meu cálculo aí, o cálculo do Benhur é mais razoável do que o meu. O meu é o seguinte, é acima de 50 mil, tem 3%. Mas acho que abaixo ali de 2, 3 salários mínimos, dá 94%, 95%. Então, tem uns que ganham de 10 a 30, outros ganham de 30 a 60, tem várias faixas. Mas essas faixas também não estão recebendo, porque os clubes médios também não estão pagando. Verdade. É complicado. Vecchio, o Benhur está aí fazendo essas colocações e cada um dentro das suas realidades, mas ele falou um negócio que o futebol, mesmo que não seja uma ilha, está dentro de um contexto, tem que haver um pouco de coerência. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, é um chute no balde histórico. É um chute pandêmico, para usar uma expressão É um negócio impressionante. Não podia ter contato físico no treinamento e vai ter jogo. Não podia treinar coletivo e vai ter jogo. Então, ou não pode ou pode. Até ontem não podia... Diga, essa pandemia aí, eu acho que ela... na maioria dos casos ela afeta o pulmão, mas em alguns casos ela afeta o cérebro de alguém, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar os desiguais desigualmente. Essa ideia de fazer uma regra geral, ela não serve para uma sociedade que é muito plural. Eu vou dar o exemplo aí do que o Benhur falou com propriedade. O jogador de futebol, não bastasse as dificuldades do futebol fora da Série A do brasileiro, né, e de alguns times da Série B, nós temos que entender que essa carreira é uma carreira muito curta, né? Então, que 6 meses parado para um jogador de futebol modesto
significa uma eternidade, considerando que logo ali na frente a carreira dele vai se encerrar pela idade avançada. Né? Não é o que acontece na maioria das atividades, né, que a gente exerce, às vezes, até os 60, 70 anos. É o caso do médico, é o caso do comunicador, é o caso do advogado, é o caso do dentista, do engenheiro, etc. Então, a gente está colocando todo mundo na vala comum, quando, na verdade, a gente tem que analisar pontualmente. Né? O futebol, outro dano grave é o atleta parar e inopino. Né? Então, os danos ao estado atlético, à musculatura, quanto tempo ele vai levar para retomar a sua forma, os perigos de lesão se for acelerado este retorno. Então, tudo isso aí tem que ser colocado na mesa. Eu acho que, em relação à Federação Gaúcha, eu acompanho muito de longe os passos, mas eu acho que está na hora de acampar ali na frente do Palácio, né, fazer reuniões conjuntas com os prefeitos, com o governador, para tratar do esporte. E aí sim procurar um meio termo e fazer o governo entender que tu manter um jogador de futebol em casa não é o mesmo que manter um advogado. Eu estou aqui, com o computador na minha frente, eu trabalho o tempo que eu quero durante o dia, estou tocando a minha vida. Né? E quando reabrir os tribunais e etc., o meu serviço vai estar bem adiantado. Ora, os atletas não, ele vai perder uma série de condições. Eu tenho conhecimento de um caso do Brasil de Pelotas que um conselheiro do Brasil renunciou ao cargo, um conselheiro histórico, porque a direção do clube e o conselho tiraram uma posição favorável ao encerramento do campeonato. Né? E isso sob o argumento de que os clubes que mantiveram seu plantel acabaram gastando à toa. Bom, isso é uma opção de gestão, né? Tem clubes que mantiveram o plantel, tem clubes que, olhando para dentro do cofre, resolveram diminuir a despesa, trazer jogadores da base, etc., para treinar quando puder. Então, cada caso é um caso. Eu vejo, a meu juízo, que a coisa está arrumando pelo encerramento do campeonato, declarar o Caxias campeão, que ele ganhou no campo o primeiro turno, não rebaixar ninguém, porque mesmo que o futebol retorne, não vai retomar nas mesmas condições, e aí para os times que estão lá embaixo, o prejuízo é muito maior, é meu juízo, né? Quem está com a cabeça na guilhotina não pode correr risco de voltar se não estiver a pleno vapor. Um rebaixamento pode selar a existência de um clube do interior. Então, até parabenizo aí o Benhur pelo desprendimento, né, que ele pegou o seu Novo Hamburgo aí numa situação muito melindrosa, mostrando, né, um desprendimento, né, um compromisso profissional que não vai só na boa, né? Isso é louvável, é muito louvável. Poucos treinadores têm esse desprendimento, mas independentemente da relação que a gente tem aí de companheirismo nos debates, etc., eu acho que esses clubes que estão na alça de mira do rebaixamento, né, vão correr um enorme risco se voltarem sem as melhores condições para tentar se salvar. Então, a melhor solução, a meu juízo, seria a solução mais prudente, não rebaixar ninguém, reconhecer que o primeiro turno foi ganho no campo, na bola, né? O Caxias ganhou do Inter, ganhou do Grêmio, né? Eu acho que estreou aqui em Porto Alegre contra o Grêmio, se não me falha a memória. Ganhou 2 vezes do Grêmio. Então, assim, eu acho que é a meritocracia e, ao mesmo tempo, como o campeonato não teve um desenvolvimento regular, não rebaixa ninguém e o ano que vem rebaixa mais. E aí realinha tudo, sobe quem tem que subir e o ano que vem desce um pouco a mais e faz a compensação. Essa seria a minha opinião, porque eu acho que não vai dar, porque o calendário está ficando tão apertado que daqui a pouco não vai sobrar. As competições nacionais, economicamente, são o foco dos clubes. Né? E como é que vai encaixar os regionais aí? Vai ser uma loucura isso, né? Vai ser um escárnio, né? Tu tentar conjugar. Então, por mim, eu tentaria convencer a federação a declarar encerrado o campeonato nesses moldes. Agora, o Benhur disse uma coisa, que tem que ter uma posição enérgica de alguém, seja do governo, seja do presidente da federação,
seja do arbitral, né? Os advogados usam, né? Se eu tiver errado, me corrija aí, Vecchio. Quando vir a lume, né? Quando tiver tudo publicado, tudo esclarecido, tudo dito, aí se prepara para a disputa daquilo ali. Porque senão fica, mas vamos depender da bandeira, vamos depender não sei do quê, vamos depender do vírus ir embora. É que agora isso aí se prolongou demais. As próprias emissoras de rádio do interior, da capital, o Inter tem dinheiro para receber, o Grêmio tem dinheiro para receber ainda da televisão, parece que daí tem que sufocar os clubes do interior para que eles possam vir a receber. Ficou muito assim, muito vago o negócio. Então, essa expressão que eu gosto muito que vocês usam, vira lume, né? Quando vem a realidade definitiva, né? As claras, tá registrado, tá documentado. No Rio foi até demais. Eles fizeram uma reunião e disseram, é quinta-feira e acabou. Aí veio a contradição, aí veio uma contradição absurda, mas aqui não tem mais contradição. Aqui nós já tivemos um zelo astronômico, né? Todo o zelo possível, começa a treinar, recua, todo o preparo para Grêmio Internacional, porque tem mais posses financeiras e tal. Então, eu acho que agora vai ser dia tal. E acho que aí você tem razão. Rec, e tem uma questão aí que eu acho assim que tem que ser analisada, e aí eu vou falar num clube assim que é aqui o co-irmão, o Aimoré, ele está pagando os salários. Mas para que dia ele vai parar de pagar, né? Quer dizer, ele não está treinando, claro que ele deve ter feito uma redução, mas ele está pagando. O esportivo também houve uma redução, mas ele está pagando. E vai ter a competição. Então, essas são as dúvidas, e eu acho que o Novo Hamburgo, né, no primeiro momento, houve algumas críticas contra o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo fez certo. Ele hoje está honrando com seus compromissos, né, Rec? Mas não sabe, porque ninguém sabe dizer. Mas não vai cair ninguém no primeiro momento definido. Mas vai ter meia cota, né, se tu ficar entre os dois últimos. Mas não se sabe nem se vai ter a divisão de acesso. Isso também mexe com a cabeça dos dirigentes que estão lá atrás, porque ou eles fazem um time mais forte para garantir mais 600, 700 mil da cota o ano que vem, ou eles fazem um time qualquer e com sujeito a perder 600, 700 mil, que é uma grana muito alta para um time do interior, onde vai ter 4 no rebaixamento. Mas tu não sabe nem se vai ter o acesso, né? Não, essa história da meia cota é sensacional, porque não tem rebaixamento técnico, mas tem rebaixamento financeiro. Não tem rebaixamento técnico, mas financeiro tem. Se ficar entre as duas últimas colocações, nas duas últimas colocações, e os dois que sobem, esses aí vão receber 4 meias cotas, porque só tem espaço para 2 cotas, porque os outros, então, não vão perder dinheiro. Mas os que ficarem até o 10º lugar não perderão dinheiro. O Benhuro pode até nos ajudar. Não vai dividir por 14. Vai dividir duas 12. cotas vão dividir por 4. Não, é por 12. Segue a mesma coisa. Mas o Benhuro pode até auxiliar nisso, mas salvo engano, quem é rebaixado hoje, fora a pandemia, até 2019, o clube rebaixado, ele seguia recebendo meia cota e quem subia também não recebia a cota completa, né? Era assim. Não. Isso acabou. Agora todos com cota cheia, não tem mais essa. Mas era assim, né? Eu acho que o último ano foi 2014, até no Aimoré, eu me lembro, e pode perguntar ao Felipe, que sempre faz parte do programa de vocês aí, o Felipe, a gente trabalhou ali no Aimoré com meia cota, quer dizer, aquela época era, não lembro se era 1 milhão, então era 500, 400 mil com os descontos, era muito abaixo em relação às outras equipes, né? E outro, o Aimoré, o esportivo, e o Novo Hamburgo tem um agravante ainda, né? Eles não têm a divisão nacional, aí é um tiro na lua. Agora imagina o seguinte, Rec, a cota hoje é em torno de 1.200.000, sem os descontos. Com tudo. O presidente do Aimoré já disse aqui no Cadeira Cativa semana passada que o Aimoré vai terminar esse ano com um déficit de 600 mil, por conta dos acréscimos, da pandemia. E isso que ainda o governo paga um pedaço dos salários, né? Exato. O governo paga um pedaço e os clubes pagam a diferença. Quando faz a suspensão, né? Os que aderiram a isso, né? E é por 2 meses, né? E não pode demitir depois. Mas agora imagine o seguinte, Rec. Se o Aimoré, ou um clube na situação do Aimoré, que vai terminar o ano com 600 mil de déficit, que é meia cota, se ele fica nas últimas posições, que ano que vem ele só vai receber metade, a cota do ano que vem só vai cobrir o prejuízo desse ano.
É. E o investimento do ano que vem, como é que faz? Mas o Aimoré não vai ficar entre os últimos. Não, o Aimoré não, mas fora. eu peguei o exemplo Sim, do não. Aimoré que admitiu que vai ter esse prejuízo para trazer para os clubes que vão estar nessa situação. O Novo Hamburgo ainda corre esse risco. O Novo Hamburgo corre o risco até de ser campeão. Pode tudo ainda, né? Só que catando o jogador não vai dar, né? Eu tô brincando, claro. Mas hoje estaria classificado o Novo Hamburgo. Rec, tem mais uma, né, que eu acho que aí o Vecchio, que é a parte mais jurídica da coisa, tu vai contratar para jogar um mês, mas a CBF são 3 meses de contrato. Como se faz isso, né? Não, está tramitando um projeto de lei de urgência, urgentíssimo. Bom. Vai autorizar um mês. Como é que é? Na contrato. Agora, mas eu queria dizer o seguinte, ó. Me parece que a Federação Gaúcha e, de resto, a CBF também está querendo ter certeza num mar de incertezas, né? Porque ninguém conhece a dimensão desse vírus, né? Já estão falando lá, inclusive em recontaminação, né? Então, nós não vamos ter certeza. Então, nós temos que trabalhar como se o quadro atual fosse permanecer por muito tempo. Eu acho que esse seria o melhor cenário para desenhar. Né? E os clubes parece que infantilmente, as federações, melhor dizendo, estão achando que amanhã vai vir a vacina não vai vir, mas vai vir um remédio para cura. Então, mas isso aí também é incerto, né? Todos os dias surge uma nova droga, mas está todo mundo nessa expectativa. Então, o melhor seria um meio termo. Olha, até agosto, e essa é a opinião que eu acho que seria sensata, se trabalhar com um calendário assim, olha, até agosto nós vamos conviver com isolamento parcial, nós vamos conviver com a proibição de aglomeração, né? E então tem que traçar um plano em cima desse cenário e não achar que agora, na entrada de julho, nós vamos abrir os estádios, nós vamos fazer o espetáculo e a vida vai voltar ao normal, porque não se volta ao normal de um dia para o outro, né? E nem se sabe. Aqui está começando o inverno. A realidade do Rio de Janeiro, Rec, Benhur e Maurício, não é a nossa realidade, né? Então não adianta chover lá no Rio e abrir o guarda-chuva em Porto Alegre. Lá no Rio de Janeiro é clima tropical. Aqui não. Aqui nós estamos há 3, 4 dias do ingresso na estação do ano mais fria, com mais problemas de doença pulmonar. Então eu acho que o quadro aqui tende a se agravar um pouquinho, em que pese, eu acho que nós vamos colher frutos desses isolamentos, e a gente até errou por se antecipar demais. Eu acho que o Rio Grande do Sul fechou as pessoas em suas casas muito cedo, quando a pandemia era uma realidade lá em São Paulo e Rio, que entrou, a meu juízo, também com o Carnaval, né? Então, nós estamos com uma defasagem de 3 semanas, 2 semanas, em relação ao que a gente está vendo no Rio de São Paulo. Então, o exemplo do futebol do Rio não se encaixa no futebol do Rio Grande do Sul, né? Hoje está um pouco frio, mas a tendência é piorar. E aí, como é que fica? Então, eu, se fosse da Federação Gaúcha, eu ia trabalhar num cenário mediano, né? Não com a expectativa de que amanhã vai estar tudo bem e também não tão negativo a ponto de achar que nós vamos em dezembro adentro. Eu trabalharia com um calendário a partir da segunda quinzena de agosto. E se não for possível fazer nada de lá em diante, eu bolaria já uma solução para dar por encerrado o campeonato. Vamos fazer o intervalo? Aí, Rec, o Benhur pediu que alguém tem que tomar uma posição, tomar uma definição. Mas parecia que 19 era tranquilo. Aqui se fez essa projeção. Em São Paulo, o Dória definiu, apresentou um protocolo hoje numa entrevista coletiva, dizendo, dia 1º de julho, os clubes vão poder voltar a treinar, seguindo essa e essa regra. Os clubes acertaram entre si que vão realizar 4 semanas de pré-temporada. Então, lá eles já têm claro. 1º de julho voltam os treinamentos, 1º de agosto é a projeção de volta do campeonato. Mas é projeção ainda, não tem? E aí vai dizer assim, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Mas aí entra de novo a analogia feita pelo Benhur Marchiori. Se tantas coisas mais apertadas, mais exprimidas são realizadas sem nenhum cuidado, por que o futebol, mesmo com todos os cuidados, não pode ser praticado? É isso que o cara fica se debatendo. Mas já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo.
Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Muito bem, estamos de volta. E a Ademilar, como eu já falava com o Vecchio, é o consórcio imobiliário da Ademilar, que é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito, presta atenção aí, Vecchio, você pode comprar, reformar, construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Preste atenção no que vem aí. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar. Investimento seguro. Ademilar é tiro certo, né? Então, essa é a pedida. Quais são aí as mensagens aqui na nossa transmissão? facebook.com/Luiz Carlos Reck. Vamos lá. O Mauro Meneguzzi está assistindo. O Décio está em Mercedes, no Paraná, também assistindo. O Alexandre, ele tá de mal conosco, viu? Vecchio e Benhur, ele tá pedindo pro Rec cantar. Aí é sacanagem, pô. O Beto de Novo Hamburgo tá dizendo... Eu não existo longe de você. A solidão é o meu maior castigo. Que beleza. Eu conto as horas pra poder te ver. Ei, Rec. Rec, tu gosta? Tá? Vai aprender, né? Vai aprender, né? Pelo amor de Deus. Podia aprender e a facilitar. E o Alexandre ainda fica pedindo aqui, aí é sacanagem. A Francine também está registrando a audiência e o Beto de Novo Hamburgo, vizinho do Benhur, aí está dizendo o seguinte: o REC está falando que o Inter arrecadaria 3 a 4 milhões de renda nos grenais em cada jogo, mas por que toda a renda de 2019 foi 19.634.000? É que quando se fala em arrecadação não é só bilheteria, né? Tem muito mais que arrecada. É, claro. Tem bar, tem plano de sócio que fica em dia. Enfim, em caso de Libertadores tem $1 milhão só no jogo de casa. Por cota. Então eu tô dizendo, na média daria isso. Envolve até mais do que esse dinheiro que eu falei. O Braulio Benfica Camargo está dizendo que concorda com o Vecchio que tem que liberar o Wendel, Natanael, Potker. Juntos esses dá $1 milhão por mês, é uma barbaridade. O Inter renovou com o Wendel. O Lineu em Aracaju está nos assistindo também, o Francisco em Caxias. O João Batista Araújo está dizendo que o Cudê é o cara certo para colocar a gurizada para jogar, que não tem que contratar. Não tem outra alternativa. Podia não ser o Cudê, podia ser o Benhur Pereira. Mas tem que bancar o jovem e dar sequência pro jovem. O Benhur é competente. Sim, o Benhur daria, mas tem técnico que não dá. É que agora é o seguinte, né? Eu acho que o Cudê é um grande técnico, está fazendo um bom trabalho. Mas ele não é a solução para todos os problemas da humanidade, né? Os guris têm que ser bons e tal. E aí os técnicos têm que enxergar e colocar. É a saída financeira dos clubes, não adianta nada. Olha aqui, ó, o Gervásio está dizendo, não deveriam ter parado o Campeonato Gaúcho, poderia ter terminado. Faltavam só 3 rodadas, né? O Grêmio colocou máscara reivindicando a parada. Foi precipitado o movimento, diz o telespectador. Já voltamos com o Vecchio. Deixa eu terminar o recado aí da loja Intershop. Aí você pode ajudar o Internacional aí, comprando a Intershop. Continuamos com o Vecchio e com o Benhur Pereira até o final do programa daí. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes,
Compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar. Investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Eu tenho até curiosidade, viu, Vec, em saber aí esse negócio das carteiras vermelhas. Se já deu algum retorno para o Internacional nesses primeiros dias. Porque quem tiver tem que ser convocado. Quem não tiver não pode ser ameaçado. Tem que ser um negócio natural. Dá a opção para o cara, porque não adianta, mas daí vai perder a associação. Como é que vai perder a associação se o Inter está oportunizando novos? Então era um blefe, né? Não sei, mas eu acho que tem gente que parou de pagar mesmo da crise ou se desassociou para evitar endividamento, né? Mas é uma minoria, eu acho que tinha 20 mil carteiras vermelhas, eu acho que não tinha 2 mil no mercado aí. Sim. Vecchio, agradecer a tua participação aí e acho que é isso aí, não podemos se entregar para o vírus, né? De jeito nenhum, como diz o comercial aí, né? Obrigado aí pelo convite, Maurício, Rec, um abraço ao Benhur, ao Bruno na produção também. Rec, eu só vou te pedir para te perder essa mania de tentar introduzir nos teus convidados. Um abraço. Abraço. Esse Vecchio é uma figuraça, né? Tem uma frase para cada coisa, Vecchio. Mas eu já saio na frente aqui, Benhur. Já entro na sacanagem antes, né? Tem que estar ligado, né? O Vecchio, o cara tem que estar ligado. Deixa eu trazer uma informação, não sei se ajuda o Benhur ou não, mas, enfim, é sobre a bola. A Câmara aprovou o texto base do projeto de lei que suspende o pagamento do Profut em meio à pandemia. Isso foi aprovado cerca de 10, 15 minutos, a votação online da Câmara. Este projeto também permite o contrato de 30 dias de atletas por conta desse período e algumas alterações do regulamento de competições já iniciadas. Dos 36 clubes que participam do Profut, isso é um dado que foi divulgado pelo governo, apenas 9 estão em dia. Os outros já estavam com parcelas atrasadas e vão ter esse perdão desse atraso nesse período. E só aderiram porque estavam numa situação de poder aderir. Alguns não puderam entrar no Profut. Exato. Tá? Mesartes, mesas de sinuca personalizadas com design moderno e sofisticado. Sua mesa pode virar mesa de jantar, mesa de ping-pong. Aqui você escolhe o acabamento, escolhe as cores, escolhe as medidas, tudo para a sua mesa se integrar e decorar o ambiente. Fla-Flu, sinuca, tênis de mesa e muito mais você encontra na Mesartes. Visite nosso showroom e confira mais na José Pedro Boécio, 190, bem pertinho da Arena do Grêmio. Tá ali o WhatsApp na tela, 995230877, vai sair negócio. Mesartes, desde 1992, referência em esportes de mesa. No Instagram é @Mesartes, ali a categoria. Ali, eu manjo desses jogos tudo aí, ó. A mesa é de uma categoria espetacular, o jogador nem tanto. Né? Com essa mesa aí o tá cara treinando, aprende. uma hora chega lá. Com essa mesa aí o cara um dia vai ser jogador. Diga, Maurício. Alguns números em relação ao Profut, que são interessantes, que foram obtidos pela Globo, divulgados há pouco com a lei de acesso à informação. O Botafogo deve 20 parcelas do Profut, são 20 pagamentos atrasados. E não aconteceu nada, né? Não aconteceu Aquela ameaça nada. de que iam derrubar para a segunda divisão e tal. Nada. O Operário do Paraná deve 22 parcelas, é o clube que tem mais parcelas em atraso em relação ao Profut. O Internacional, assim como o Juventude, devem uma parcela. E de todo isso no levantamento consolidado até março. E o Grêmio? O Grêmio é um dos poucos clubes que não deve parcela, um daqueles 9 que não devem. Quem não deve parcelas para o Profut? Atlético Mineiro, por incrível que pareça, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Goiás, São Paulo, Ponte e o 15 de Campo Bom. São os clubes que aderiram e estavam, pelo menos até março, com todas as prestações em dia. Nós vamos voltar à nossa realidade, até para liberar o Benhur também, que tem outros afazeres. Benhur, se tivesse que colocar um time em campo no dia 19 de julho, seria um time capenga?
Está dizendo o Novo Hamburgo, se eu fosse treinador do Novo Hamburgo. Sim. Se tiver campeonato, na verdade, hoje não teria time, né? Aquele negócio, tem 7 jogadores da base no clube, né? E todos os atletas liberados, né? A última informação, assim, de conversas era que alguns atletas que estavam no clube teriam a preferência para voltar. Só que eu sei, aí é o caso do Alisson, foi para o Manaus, Série C, algumas especulações de outro para o Pelotas, outro para o São Luís, quer dizer que tem calendário, né, até a princípio, né, então hoje eu acho que o Novo Hamburgo iria montar um time novo, como o Pelotas, né, montaria, eu acho que são os times assim que o próprio Brasil andou trocando, Juventude, mas não teria uma equipe hoje, tem 30 dias, teria que contratar, né? Mas eu acho que a direção, ela pensa já nisso, mas ela é aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, ele não tem nem como chegar e falar com os jogadores, né? Porque daqui a pouco o jogador já tem uma nova situação. Eu acho que fica muito bom para contratar, viu, Rec? Porque o atleta, ele vai querer receber, o atleta, ele tem a possibilidade de voltar a trabalhar, principalmente entrar em forma, né? E tá na vitrine, de repente o Novo Hamburgo vencendo uma partida, 2 ali, ele classifica, ele tem um jogo de mata. Então isso pode dar uma visibilidade para continuidade no ano, né? Ô, Rec, eu gostaria só de dar um comentário, e isso eu falei para os meus atletas quando eu assumi no Novo Hamburgo, e eu sempre bati até por mim, da dificuldade que eu tive de umas questões de saúde na família. Eu dizia para o atleta, venham e aproveitem os seus momentos. Vocês hoje são privilegiados, estão numa Série A, recebendo. O Novo Hamburgo é um clube que sempre pagou em dia. Aproveitem o treinamento, aproveitem a oportunidade que está sendo dada. Não parece, né, que foi escolhido a dedo isso, né, porque passou o quê? 1 mês e pouco, o atleta não consegue mais trabalhar, as comissões não conseguem mais, e tu imagina, né, a mudança que a vida dá, por isso a gente tem que aproveitar os momentos, principalmente o atleta, em cima do que o Vec falou, né, da questão da carreira curta, né, era isso que eu cobrava deles, porque o atleta tem que ser vencedor, tentar vencer sempre, claro que não dá, né, sempre para vencer, mas era o momento de virar a campanha do Novo Hamburgo, mas nunca se imaginou que isso seria muito forte, principalmente com a chegada da pandemia, né. Parabéns pela tua bravura, um grande abraço, Benhor. Valeu, Rec, um abração. Um abraço aí, Maurício. Um abraço. E vai voltar com um clássico, né? Novo Hamburgo e Aimoré. Todos, né? São todos os clássicos nessa rodada. Pois é. Eu não vou torcer contra o Benhur Pereira, vou torcer por um empate. Né? E aí, Rec... Antes eu fui dar razão pro Benhur Pereira e falei Benhur Marchiori. Eu converso meia hora com o Benhur Marchiori todos os dias, né? Aí sabe como é. É muito Benhur na tua vida. É muita coisa. Bom, depois ontem eu já chamei o Raul de Arthur Rocha, tô ficando meio goiaba mesmo. É a idade, né? É a idade. O problema é aquele da umidade, né? Umidade avançada. Né? Ou do DNA também, da data de nascimento antiga, por aí vai. Tá tudo bem com a família. Tudo bem em casa e arredores. Então tá. Mas a gente estava comentando, enfim, sobre essas notícias, e agora essa questão do Profut, que eu citei há pouco, foi aprovada na Câmara, o texto base. Tem ainda aquelas aprovações dos destaques que podem modificar alguns pontos específicos, e depois isso ainda vai para o Senado e para a sanção presidencial. Mas eu acho que ninguém vai ter, não é o problema de coragem, não. Ninguém vai vetar, né? Porque tem que arrumar dinheiro para tudo, jeito para tudo. Não adianta, essa é uma hora que tem que passar, né? Não vamos deixar os clubes não vão pagar mesmo. Então cria uma normatização, pelo menos, para tentar receber lá na frente. É só ver o caso do Botafogo aí, que eu citei, está com 20 parcelas em atraso. E falando do Rio de Janeiro, uma coisa que nós comentávamos na transição ali com o Bives e o Bogado, na saída do Conexão para começar o Cadeira, uma preocupação que todos nós temos é com como é que vai acontecer o entorno do Maracanã amanhã com o jogo do Flamengo, né? Sim. Porque é um jogo que não tem TV. No complexo do Maracanã tem um hospital de campanha, não vai ter torcida, mas nós vimos, por exemplo, o jogo do PSG na Champions League, que estava com portões fechados, teve aglomeração do lado de fora. Tem que ter todo um cuidado também em relação a isso, né? Preste bem atenção nesse momento de coronavírus, quando você já está com dificuldades financeiras, devido à sua redução de salário, desemprego, a baixa na sua renda mensal. A Defensor Assessoria Jurídica tem a solução para reduzir os juros na prestação dos veículos e outros financiamentos de forma imediata.
Não pague juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos. Redução imediata de 50% até 90% nos contratos. Exemplo, de 900 pode cair para 450 ou menos, de forma imediata e com vantagem inicial chegando até 18, 20 mil reais. Ligue ou passe um WhatsApp agora. Consulta gratuita, 98240 3024, 51, código da área, 98 240 3024. Supere a crise, reduza os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos. Redução é imediata, de 50% até 90% dos contratos, com juros. Ligue agora mesmo ou passe o WhatsApp para 982 40 30 24 51, código de área, 982 40 30 24. Defensor, a solução jurídica para você sair do sufoco de juros abusivos na prestação do seu veículo. Essa é uma coisa que você não pode fugir, né? Fábrica Fantástica. Sempre tem que ter um mimo para dar para o seu cliente. Fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. É hora de ter coragem, de fazer diferente. Ali, você tem mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa. Visite o site fabricafantastica.com.br ou o WhatsApp 99 118 51 47. Na Sanar Farmácias, você encontra completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Breve em Santa Catarina. Faça o seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Já nós vamos trazer aqui também promoções do Laboratório Saúde, que está fechando uma grande parceria com a Sanar. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, lançou recentemente, com muito sucesso, linha de tintas imobiliárias, acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas, qualidade superior, preço justo. Confira em tedox.com.br ou ligue 3490 4475. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você, fazendo como mais de 20 mil clientes, acessando o site e sabendo mais. centraldeimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Um abração para o Fabiano Vepo. E agora eu vou falar de uma coisa que desde a minha tenra idade eu consumo. Olina, seu bem-estar natural. Olina, nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias, especialmente na Sanar. Diga aí, Maurício. Rec, a gente estava falando sobre o Atlético Mineiro e falamos ao longo dos dias sobre o Atlético Mineiro, que chegou agora a um acordo para trazer o Keno por só 17 milhões de reais. Então acrescenta naquele cálculo dos 40 e poucos, 50 e poucos que você já tinha do Atlético Mineiro, bota mais 17 milhões de reais que é o investimento para trazer o Keno de volta. Se der tudo certo para o Atlético não está na Libertadores, né? O Atlético, eu não sei se já caiu fora da Copa do Brasil por Afogados, não foi? Então, tá fora da Copa do Brasil. Tem que ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que ganhar o Campeonato Mineiro, e lá vai poder inscrever gente. Se der tudo certo para o Atlético, ainda assim é perigoso. O Atlético caiu, inclusive, na Sul-Americana já, né? Caiu para o União Santa Fé. Sim. Então tá fora, é só Campeonato Brasileiro. E aí tá investindo esse caminhão de dinheiro. Por isso que tem que dar tudo certo para o dano ser pequeno. Dando tudo certo. Vamos para o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio,
prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria. O lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí na tela o telefone do Laíri, vai sair negócio, tem 800 e tantos terrenos esperando aí. Liga para lá, pede informação, porque vai passar o Covid-19 aí, você vai voltar a triunfar lá nas praias de Santa Catarina, na praia Lagoa Cortada, lá em Gaivota. Vamos ouvir David Braz, ver e ouvir. Um ano aí, o que me marcou na minha chegada foi encontrar amigos, né, que já tinham atuado em outras equipes, né, e a qualidade do grupo, né, um grupo bastante unido, não, no dia a dia, assim, você via um grupo, um se ajudando no trabalho, no dia a dia, as pessoas, os funcionários do clube também, né, uma alegria o tempo todo, né, trabalhando, todo mundo com muita responsabilidade, mas deixando um ambiente bastante tranquilo, leve, e todo mundo disposto a me ajudar para eu ter uma boa adaptação, né? Foi uma coisa que me marcou bastante, que quando eu cheguei aqui, todo mundo me recebeu muito bem e todos tentando me ajudar para que eu me adaptasse o mais rápido possível. Então, uma coisa que me marcou bastante foi todos tentando me ajudar a adaptar o mais rápido possível, porque eu cheguei na metade da temporada, né? A gente estava começando a entrar na Copa do Brasil, nas fases finais da Copa do Brasil, na fase final da Libertadores, né? Na segunda fase, enfim. Então, foi uma coisa que me marcou bastante, assim, a recepção que eu recebi de todos, né? Da comissão técnica, que me passou confiança, não só nos jogos, mas também no dia a dia de trabalho, assim. Então, isso daí me marcou bastante e foi a recepção que eu recebi de todos. E essa recepção... Muito bem, David Braz, bem falante, mas com a máscara fica meio... O professor Enio defende muito, Rec, aqui no Cadeira Cativa, que se utilize aquela tecnologia do gol que foi implantada na Copa, que o Beira-Rio recebeu como legado e tudo mais. Hoje, tá voltando o campeonato inglês e tal, Sheffield United versus Aston Villa. Pela primeira vez em 9.000 partidas, a tecnologia do gol falhou. Não apitou o relógio, a bola entrou e não apitou o relógio do árbitro. A empresa que produz o sistema admitiu o erro, disse que as 7 câmeras que monitoram o gol estavam encobertas, o que é raríssimo, e por isso pediu desculpas. O gol não foi validado e a bola entrou. Falhou a tecnologia. E agora? Amanhã, 19 horas, tem mais. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Olá, meus novos amigos da Ubra TV. Eu sou o jornalista Júlio Ribeiro e a partir de agora estarei com vocês às terças e sextas-feiras, apresentando o programa 40.